Irmãos, Deus pôs em meu coração para estar ministrando esse mês, e quem sabe o mês que vem, e eu tenho feito isso em alguns domingos e quarta-feira, sobre a igreja como uma geração profética, ou seja, a igreja que tem o poder de profetizar, e quando profetiza, pode mudar ambientes, pode mudar pessoas, pode mudar situações. E a igreja é a boca de Deus para isso, né? Aqui na terra. E aquilo que nós falamos, aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós oramos, profeticamente acontece. E nessa noite, continuando com essa palavra, eu quero falar um pouco sobre um assunto que é tão, assim, conhecido pelos irmãos, mas que também é tão desconhecido pelos irmãos. É esquisito, né? É conhecido e desconhecido, que é sobre os dons espirituais, não é? Dons espirituais. Imagina, você tem sua casa e você precisa fazer um reparo na sua casa, ou fazer um reparo em algum lugar da sua casa, ou no carro, ou numa bicicleta, ou na moto, e você vai fazer o reparo e não tem ferramentas adequadas para isso. Não tem como você fazer o reparo, porque as ferramentas são necessárias, não é? Para reparar ou para consertar aquelas coisas. Agora imagina você tendo as ferramentas certas, mas você não sabe manuseá-las. Você não sabe para que elas servem. Você vai fazer o reparo, está ali, mas você não sabe como usar essas ferramentas. Os dons espirituais são ferramentas que Deus dá para a igreja, para edificar a igreja, para estabelecer o reino de Deus na terra, para edificar a vida de irmãos e irmãs, não é? Ou seja, os dons espirituais são ferramentas poderosas que são dadas por Deus para que a igreja possa fazer a obra do ministério. Nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém pode fazer algo da obra de Deus sem os dons espirituais. Primeiro, porque não consegue. Segundo, porque Deus não aceita, não é? Ou seja, tem que ser através do próprio Deus. E nessa noite a gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos ler o primeiro versículo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Amém? O apóstolo Paulo fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Lê novamente. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ou seja, Paulo está dizendo, com relação aos dons espirituais, Deus não quer que a gente não entenda, que a gente desconheça, né? Que a gente seja ignorante sobre o assunto. Não. Deus está dizendo através da vida de Paulo que é importante que a gente tenha conhecimento, entendimento de que são os dons, de como que os dons funcionam, né? De que forma em que Deus deu os dons para a igreja, para que a gente possa também usar esses dons espirituais para a edificação da igreja. Só que para a gente compreender isso aqui, irmãos, facilitar a nossa compreensão, vamos dividir os dons espirituais em três classes, em três categorias, né? Primeira categoria, dom de Deus, está no singular, né? Dom de Deus. Segunda categoria, dons de Cristo. E terceira categoria, dons do Espírito Santo. Só para a gente compreender mais fácil, dom de Deus, dons de Cristo e dons do Espírito Santo. E cada um deles
são dados por essas pessoas da Trindade, né? Com um propósito. O dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Uma boa pergunta. E eu gostaria de que você nunca esquecesse isso, né? Qual é o dom que Deus dá para a igreja? O dom que Deus dá para a igreja, o dom de Deus é a vida eterna. É a salvação. É Deus que dá a vida eterna, é Deus que dá a salvação. Amém? Um versículo muito conhecido pelos cristãos, que é João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o primeiro dom que Deus deu para a salvação foi seu Filho, foi Jesus Cristo, não é? Enviando Jesus, de acordo com a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, foi imolado, foi sacrificado antes da fundação do mundo, mas quando chegou a plenitude dos tempos, o tempo exato, Deus deu o seu Filho, nascido de mulher, né? E Filipenses no capítulo 2 deixa claro que mesmo ele sendo Deus, ele não usurpou o direito de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de homem, forma de servo, vivendo como homem, morrendo na cruz como homem, obediente ao Pai. Por isso Deus o exaltou, dando-lhe um nome acima de todos os nomes, e ordenou que todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre diante dele, e toda língua confesse que ele é o Senhor. Então, o primeiro dom de Deus, que Deus deu para a salvação, foi seu Filho, foi seu sacrifício. Então, nunca esqueça disso, né? O dom de Deus é vida eterna. O dom de Deus é salvação. Vamos ler mais 2 versículos que falam sobre isso. Romanos capítulo 6, versículo 23, que é um versículo super conhecido, né? Romanos capítulo 6, versículo 23. Abre aí a sua Bíblia. É muito conhecido esse versículo. Diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler juntos? Parece que está aqui, vamos lá. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então, esse versículo ele é tremendo, porque diz que o dom de Deus é graça. Salvação é graça, não é mérito, não é merecimento. Ou seja, ninguém é salvo, ou foi, ou será salvo por méritos, por merecimento, por obras, por alguma coisa que fez, não é? Por sua justiça própria, não. Salvação é dom de Deus gratuito, não é? É graça de Deus. E ninguém pode salvar a si mesmo. Por exemplo, ninguém nessa terra tem condição de falar: eu quero ser salvo, e vou ser salvo, eu vou entrar numa igreja, e vou ser salvo. Não, salvação é dom de Deus, não é? É dom de Deus. Por que você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Por que nós recebemos esse dom de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna? Por quê? Porque Deus já escolheu os seus filhos antes da fundação do mundo. Ele já escolheu aqueles que seriam dele antes da fundação do mundo. E ele os elegeu, está lá em Efésios. E não somente isso, ele os adotou como filhos. Então, em todas as gerações, chegou na nossa geração, a nossa vez, né? Eu fui há quase 40 anos atrás, perdido, não sabia quem era Deus, mas Deus já havia me escolhido, não é? E houve um momento em que, ouvindo uma pregação, ouvindo um louvor,
o Espírito Santo colocou fé em meu coração, eu abri o meu coração, acreditei, e ao fazer isso, o Espírito Santo trouxe os meus pecados, o arrependimento dos meus pecados, e aí houve a possibilidade de eu receber o dom de Deus, que foi a salvação, que foi a vida eterna. A mesma coisa aconteceu com todos nós, amém? Então o homem não pode salvar por si mesmo. Eu vou entrar numa igreja e vou ser salvo. Não, quem salva é Deus. É o dom de Deus, é a vontade dele. Aí responde também porque que muitas pessoas, alvos de oração, não são salvas, não é? Nós não sabemos quem será salvo e quem não vai ser salvo. Só Deus sabe disso. Por isso que nós pregamos para todas as pessoas, não é? Mas a salvação é dom de Deus, não é mérito, não é obras. Outro texto que fala sobre isso, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Amém? Olha que tremendo. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Lá em Romanos 6, 23, diz que a salvação é o dom gratuito de Deus, né? Aqui diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. Ninguém pode dizer: eu fui salvo porque eu acreditei, eu fui salvo porque eu levantei a mão, eu fui salvo porque eu confessei Jesus, eu fui salvo porque eu entrei numa igreja evangélica. Não, ninguém, isso não vem de nós. É obra exclusiva, totalmente de Deus. É graça. E continua dizendo, pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Então é dom de Deus. Amém? Então, qual é o dom de Deus? Vida eterna. Vamos falar juntos? O dom de Deus é vida eterna. Qual é o dom de Deus? Salvação. Vamos falar juntos? O dom de Deus é salvação. Diga assim: e isso é graça, não é mérito, não é a vontade do homem, mas é a escolha de Deus, a eleição de Deus, a vontade de Deus. Amém, gente? Então nunca esqueça, o dom de Deus é vida eterna. E a segunda classe, que são os dons de Cristo, né? Aí já é no plural, os dons de Cristo. Quais são os dons que Cristo dá para a igreja? Bem, os dons de Cristo, irmãos, são homens e mulheres dons. Não sei se vocês, vou tentar me explicar. São homens e mulheres dons. São os 5 ministérios, né, que Cristo levanta. Não é Deus que levanta, não é Deus que dá esse dom, não é o Espírito Santo que dá esse dom, mas quem dá esse dom é Cristo, né? Que são os 5 ofícios, ou 5 ministérios, que são homens que já são dons. E todos na igreja são assim? Não. São algumas pessoas que Deus escolhe, e Jesus Cristo dá para essas pessoas, desde o seu nascimento, um ofício, né? Um desses ministérios. Vamos entender isso lendo Efésios, abre aí, capítulo 4, versículo 8. Efésios capítulo 4, versículo 8. Amém? Diz assim: por isso é que foi dito, quando ele está se referindo a Jesus Cristo, subiu em triunfo às alturas, ou seja, depois de 40 dias, quando ele foi assunto aos céus, diante dos olhos daquela multidão, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quais dons, não é, que Cristo dá para os homens? São 5 ministérios. No mesmo capítulo 4, versículos 11 e 12, diz assim: e ele
ele que é em Cristo, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Com o fim ou o propósito de preparar os santos, ou seja, os irmãos, as irmãs, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, vamos aprender algo aqui tremendo. Deus é o único que dá a vida eterna, é o único que dá a salvação pela graça. Jesus Cristo é o único, porque Ele é a cabeça, Ele é o cabeça, a igreja é o seu corpo. Ele é o único que levanta esses 5 oficiais dentro da sua igreja, para que esses oficiais edifiquem o corpo dele aqui na terra. E esses 5 oficiais, como nós lemos aqui, são apóstolos, né? Profetas, evangelistas, pastores e mestres. São pessoas que desde quando Deus dá para eles o dom da salvação, né? E que eles são batizados no Espírito Santo, Deus escolhe e dá para eles esse chamado. E isso é tremendo, não é? Isso é maravilhoso. Uma coisa que nós precisamos entender, e que é muito sério hoje na nossa geração cristã, é que as pessoas se satisfazem com o dom de Deus, mas esquece que o dom de Deus, a salvação, é só uma parte. Existem os outros dons espirituais que devemos ter como ferramentas para edificar a igreja. E ninguém pode ter nenhum dom espiritual sem o batismo no Espírito Santo. Isso aí é muito importante, não é? Sem o Espírito Santo. Vocês lembram de Atos capítulo 1, que quando Jesus chega para os seus discípulos, não eram apóstolos ainda, eram discípulos. Eles não tinham recebido o dom de Cristo para serem apóstolos. Eles ainda eram discípulos. E Jesus fala assim: fiquem em Jerusalém, vão orar, mais ou menos isso. Fiquem em Jerusalém até que do alto, até que dos céus, vocês sejam revestidos do poder de Deus, que é o batismo do Espírito Santo. E aí então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e os confins da terra. O que Jesus estava dizendo ali? Vocês receberam o dom do meu Pai, vocês são salvos. Mas vocês não estão prontos, porque vocês não têm poder para realizar a obra, a minha obra de ministério. Vocês não têm poder. Que poder que vocês têm se vocês não têm dom? Se vocês não têm ainda o meu Espírito? Que poder que vocês têm contra os demônios? Contra as trevas? Contra as enfermidades? Contra as maldições? Que poder vocês têm? Não é? Para falar com o dom de evangelista, e esse dom convencer o coração dos incrédulos a serem salvos. Vocês não têm poder. Então, vocês não podem sair para pregar o evangelho e nem estabelecer o meu reino, enquanto vocês não serem cheios do Espírito Santo. Irmãos, isso é tremendo. Isso é tremendo. E o que eles fizeram? 120 pessoas ficaram em uma sala, orando todo o tempo. Entre eles tinha mulheres e tinha os discípulos. E em Atos capítulo 2, diz que vem do céu um vento com um som forte, e eles veem na cabeça de cada pessoa que está ali, línguas de fogo, e eles são batizados do Espírito Santo e começam a profetizar. Escuta, antes do capítulo 2, ninguém é salvo. Do capítulo 2, começa a salvação. Primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas são salvas. Por que 3.000 pessoas foram salvas? Por que 3.000 pessoas incrédulas foram convencidas, né, a acreditar que Jesus Cristo havia ressuscitado e que só Ele pode salvar a humanidade? Por quê? Porque agora Pedro tinha o poder. Pedro não era só discípulo, Pedro agora era um apóstolo, tinha recebido o ofício de Cristo sobre ele.
tinha o poder. Então, quando Pedro falou, cheio do Espírito Santo, convenceu o coração daquelas 3.000 pessoas que se converteram e batizaram naquele mesmo dia. Aí você vai ver que depois do capítulo 2 de Atos, começa a nascer apóstolos, né? Os apóstolos, começa a nascer evangelista, começa a nascer profetas, pastores. Por exemplo, Tito, Timóteo eram pastores, Epáfras era pastores, não é? Paulo era apóstolo, Ágapo era profeta, um evangelista que era diácono, que era esqueci o nome dele, Filipe, ele era diácono. Ele vai para a cidade de Samaria por causa da perseguição, e lá Deus dá para ele o dom de evangelista, e toda a cidade se converte, porque Deus deu para ele o dom de evangelista, e os mestres começam a nascer. Mas antes do batismo do Espírito Santo não tinha isso. Então, irmãos, escuta só, você quer ser usado por Deus, você quer ter os dons de Deus, do Espírito Santo e de Jesus em sua vida, porque se você já tem um dom de Deus que é a salvação, então você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Você precisa buscar o batismo no Espírito Santo, você precisa desejar o Espírito Santo, porque senão você não tem poder, você não tem dom. Quem não tem o Espírito Santo vindo num batismo, não tem dons, não tem poder. Faz a obra ou qualquer coisa para o Senhor, mas não tem resultado, não tem fruto, porque não tem poder. E muitos não conseguem fazer por causa da timidez e do medo, porque não tem o poder. É o Espírito Santo que dá o poder. Então é preciso buscar, quem não é batizado no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo. Geralmente, aliás, não é sempre as pessoas vindo à frente para serem batizadas. Quem deseja isso e sabe que não é, deve jejuar, deve orar, deve gastar um tempo com Deus, pedindo ao Senhor o batismo, o enchimento do Espírito Santo, e Deus vai dar. Eu conheço tantos casos que pessoas foram batizadas dirigindo o carro, teve que encostar e ficar muito tempo chorando, cheio da glória de Deus. Eu conheço muitos casos de pessoas que foram batizadas quando foram dormir, né, de madrugada, foram acordadas cheios da glória de Deus. Outros no seu trabalho e tiveram que sair e ir para um outro ambiente escondido, um banheiro, alguma coisa. Por quê? Porque o poder, ninguém é batizado pelo Espírito Santo sem a manifestação do poder do Espírito Santo. Eu sou, mas ele manifestou em sua vida com poder. Você sabe com certeza que você recebeu. Então, se você não tem o Espírito Santo, porque ele não te batizou, você não tem poder. E você não tem poder contra o diabo, contra a morte, contra os demônios. Você é salvo, porque Deus te deu o dom da vida eterna, né? Você vai para o céu, mas você é um inútil na obra de Deus, você é um infrutífero para o reino de Deus, porque Deus não pode usá-lo, ou usar essas pessoas, porque elas não têm poder. Não pode dar dons para essas pessoas, porque elas não têm poder, não tem o Espírito Santo em suas vidas. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo essa palavra meia complicada, difícil, mas real, né? Real. Na década de 80, dá um testemunho rápido aqui. Na década de 80, a gente fazia parte de um grupo profético de intercessão em Brasília e Goiânia. Então a gente ia, profetizava no Planalto, né? Na época de Collor, a gente foi um desses grupos que profetizou e veio o impeachment. Nós profetizávamos em vários lugares do Brasil, e em uma conferência profética, na década de 80, foi um africano de mais de 2 metros, que foi o preletor. O nome dele era Benson Idahoja. Benson Idahoja. Ele era tão grande que ele ocupava 2 poltronas do avião, de tão grande que ele era. Ele era tipo um príncipe africano. Era porque ele morreu, né? E escuta só, ele pregando, ele conta a história dele. Nunca me esqueci da história dele. Ele diz que ele havia recebido o dom de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna. Ele era salvo.
E ele estava na sua igreja, como outros também, mas ninguém da igreja, inclusive o pastor, tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Então, era uma igreja que tinha salvação, mas não tinha poder. Não tinha manifestação do Espírito Santo. Não tinha os dons do Espírito Santo. Então, era uma igreja inoperante. Uma igreja de salvos, mas inútil para o reino de Deus. Como realizar a obra do ministério sem poder? E apareceu uns cartazes na cidade de que ele morava, falando que um evangelista americano ia fazer tardes de avivamento, manhãs, tardes e noites de avivamentos na cidade dele. Escuta só, ele ficou empolgado com aquilo, e ele então foi para o pastor dele e falou: pastor, eu não sei o que é avivamento, mas esse evangelista americano veio, o senhor permite que eu vá? O pastor: pode ir, Deus te abençoe. E ele foi em uma das manhãs de avivamento. Pastor, o evangelista pregou, né? E quando terminou de pregar, falou assim: agora eu vou orar para que Deus batize vocês com o Espírito Santo. Quem quer o batismo no Espírito Santo, vem à frente. E quase todos foram à frente, inclusive ele. Fecharam os olhos. Aí o evangelista falou: não, abra os olhos e olhem para mim, e preste bem atenção. Eu vou orar, vocês vão ser batizados do Espírito Santo, e quando isso acontecer, vocês receberão poder, receberão dons, e ao saírem daqui, depois de batizados, vocês podem ressuscitar mortos, limpar leprosos, expulsar demônios, curar enfermos, pregar o evangelho com poder. Os demônios vão te obedecer, a morte vai te obedecer, porque vocês vão receber poder. E o evangelista orou, e todos, inclusive esse Benzo e da Roja, que era um jovem, foram cheios do Espírito Santo, foram batizados, oraram em línguas, aquele momento de êxtase, cheios do poder de Deus. E terminou a reunião de avivamento, ele pegou a bicicleta dele, e ele começou a rodar a cidade dele, procurando um morto para ele ressuscitar. Escuta, gente, o grande problema é que a igreja não tem essa visão do poder do Espírito Santo. Não tem. Ele acreditou tanto no que ele recebeu, que ele rodou a cidade procurando alguém para ele ressuscitar. No fim da tarde, ele chegou no final de uma rua, tinha uma casa, muitas pessoas chorando. Ele parou a bicicletinha dele e perguntou o que havia acontecido, e falaram assim: a menina, filha da dona da casa, morreu, e está todo mundo triste. Ele falou: graças a Deus. Aí, pessoal, como que graças a Deus? Está todo mundo triste. Ele falou: não, é porque hoje de manhã eu recebi poder para ressuscitar mortos. Eu tenho o Espírito Santo. Irmão, você tem essa ousadia? Você tem essa coragem? Você não tem, você não é batizado pelo Espírito Santo, não é? Eu tenho poder. Aí levaram ele para a menina. Chegou lá, ele orou, e a menina continuou morta. Nada aconteceu. Quando ele, já envergonhado, todo mundo olhando para ele, se preparava para sair a francesa, o Espírito Santo fala com ele. Que o Espírito Santo fala. Quem concorda? Amém? O Espírito Santo fala. Ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo disse para ele: pergunte qual o nome dela e qual tipo de morte que ela morreu. E depois você vai chamar o nome dela, porque todos que foram ressuscitados na Bíblia, o nome foi chamado. Ele não sabia disso, mas o Espírito Santo ensina, não é? E pergunta que tipo de morte, repreende essa falsa morte. Ele voltou, levantou a menina, perguntou o nome, é claro. Falaram que ela havia morrido de voodoo, de feitiçaria. Ele levantou a menina e falou: espírito de falsa morte, de feitiçaria, Jesus te repreende agora. Solta. Vamos supor que o nome dela seja Maria. Solta Maria agora. Ele gritou: Maria, volte à vida, onde você estiver, em nome de Jesus. O espírito da menina voltou. Ela espirrou várias vezes e voltou à vida.
ele ressuscitou 22 pessoas antes dele morrer. Você compreendeu o que é? A igreja ocidental se perdeu nisso. Agora eu sou salvo, eu vou no culto. Só isso. Só isso. Se eu tiver tempo. Se o galo não jogar, eu vou. Se eu terminar meu churrasco, eu vou. É salvo. Se eu terminar minha confraternização, eu vou. Se der tempo. Se não der, eu vou outro dia. Isso não é igreja, irmão. Isso não é igreja. Jesus não pode contar com um corpo desse. Porque com essa igreja passa diariamente ou semanalmente pessoas perto dessas pessoas que vão se suicidar. Como ela não tem poder, não tem dom de discernimento, não tem palavra de sabedoria, não tem palavra de conhecimento, não sabe o que vai estar acontecendo. Essas pessoas entram em ambientes carregados de demônio, de maldição, ou ambientes que foram marcados pelas trevas para fazer um assassinato, um assalto, um sequestro, e elas entram, compram as coisas, comem e vão embora, sem nem saber o que vai acontecer naquele ambiente, porque não tem o dom de discernimento, não tem poder, né? Elas convivem com parentes, amigos, familiares e vizinhos, e nada acontece, porque que igreja é essa? É a igreja que só é salva, só recebeu o dom da vida eterna, e é graça, mas é uma igreja inoperante, uma igreja que não sabe do seu propósito, por que está na terra. Por que você está na terra? Por que Jesus salvou as pessoas? Por que Jesus nos salvou? Para a gente ser testemunhas. Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas. Vocês falarão para as pessoas que eu morri na cruz, mas eu desci no inferno, mas eu ressuscitei, eu venci a morte, eu vivo, e aqueles que creem em mim também viverão. Vocês serão minhas testemunhas. Eu não dei, Deus, o meu Pai, não deu só para vocês a vida eterna, para vocês ficarem numa boa, não. Deus, meu Pai, deu a vida eterna como um início de uma caminhada com propósito. Porque vocês vão estabelecer o meu reino, na casa de vocês, na vizinhança, no trabalho, nas cidades onde vocês forem. Isso é igreja. Mas eu pergunto, isso é igreja? Essa igreja está acontecendo no geral? Não está, irmão. Você pode mudar de denominação, mudar de culto. As pessoas vão, né, só para festejar a sua salvação, se alegrar. Mas passa o ano todo, não tem um discípulo. Não fez um discípulo. Passa o ano todo, não curou uma pessoa. Passa o ano todo, ele não sabe qual o dom que Deus lhe concedeu. Porque não tem poder. Não tem o Espírito Santo. Deus não pode contar com esse tipo de igreja. Como que uma igreja dessa vai profetizar? Por exemplo, os 5 ministérios que são dons de Cristo, que são dados para alguns homens e mulheres, não são para todos, são para alguns que Jesus escolhe. Dá um exemplo aqui. Os 5 ministérios foram dados para quê? Para que eles preparem os irmãos, para que os irmãos exerçam a obra do ministério. A palavra ministério lá no grego é diaconia, é serviço, para que os irmãos trabalhem. Mas para que os irmãos trabalhem tem que ter poder, tem que ter o Espírito Santo, tem que ter a manifestação dos dons espirituais, e a maioria hoje não deseja, não anela o Espírito Santo, não quer o Espírito Santo. Só a salvação. É triste isso. Está nem aí para o chamado de Deus, para a vida deles. Um exemplo, né? O que o apóstolo faz? O apóstolo, ele prepara, se tem um apóstolo em uma igreja local, ele prepara a igreja para missões. Ele prepara a igreja para abrir novas igrejas em novas localidades. Ele prepara a igreja para abrir um PG, um pequeno grupo, uma célula. Ele envia pessoas preparadas para fazerem isso.
Se tem um profeta na igreja, o que o profeta faz? Geralmente o profeta tem alguns dons. O profeta ele tem o dom de intercessão, o profeta ele tem o dom de discernimento de espírito, o profeta ele tem palavra de sabedoria, o profeta tem o dom de fé e o profeta tem a palavra de conhecimento. Geralmente o profeta tem esses dons. Então se tem um profeta, dá um exemplo aqui, tem um grupo de louvor, um exemplo, tem um profeta, o que o profeta vai fazer? Ele vai preparar esse grupo de louvor para profetizar com instrumentos, para profetizar com músicas, para profetizar com a voz. E quando esse grupo de louvor preparado por esse profeta, que agora virou um ministério profético, levantar para fazerem isso com instrumentos e com voz, os ambientes são mudados, os inimigos são colocados em prisão, milagres começam a acontecer, há salvação, não é? Por quê? Porque o profeta preparou o grupo, ou os grupos de louvores da igreja. O que o profeta faz? Levanta grupo de intercessão, ensina eles a interceder, a profetizar, a declarar, por exemplo, declarar sobre a cidade, declarar sobre a região. O profeta tem um entendimento das coisas que estão acontecendo. Mas isso acontece, irmãos, na sua maioria? Não. Porque só se conhece um ministério que é pastor. Todo mundo é pastor. Pastor Márcio Valadão, pastor Jeremias da 8ª Igreja Presbiteriana, pastor Edmundo daqui, pastor Jorge Linhares da Getsemane. Mas cadê os evangelistas? Cadê os profetas? Cadê os mestres até que tem, né? Mas cadê? Cadê essas pessoas? Onde elas estão? Porque por isso que a igreja, na sua maioria, não tem o poder do Espírito Santo, porque esses ministérios não existem em uma igreja local. Não existem. E são eles que edificam. Vocês entenderam o que eu disse, o exemplo do grupo de louvor, dos grupos de louvor? Vocês entenderam de intercessão? É um ministério, é um homem dom, uma mulher dom, chamado profeta, que vê Jesus como profeta, que tem seus ouvidos abertos para ver, para ouvir o que Deus está fazendo, que tem seus olhos abertos para ver o caminho de Deus, quais estações que Deus está andando, quais mudanças que estão acontecendo, o que está acontecendo, e ele traz isso, e o grupo torna-se um grupo profético. Isso acontece? Na sua maioria não, só cantam. Só cantam, entretenimento. Só cantam. Mas cadê as conversões? Cadê os espíritos que estão sendo presos? Cadê os ambientes que têm que ser mudados? Cadê? Cadê os demônios que estão sendo subjugados? Cadê as cidades que estão sendo transformadas? Irmãos, em 10 anos o Brasil terá mais evangélicos do que católicos. Quando a gente faz essa divisão, em 10 anos. O que está mudando no Brasil? Porque não tem esses ministérios, está confuso, está confuso. A pessoa não sabe, por exemplo, eu sei o meu ministério, eu não sou pastor. O senhor me chama de pastor, mas eu não sou pastor. Né? Eu não sou pastor, eu sei o ofício que Deus me deu, desde quando Ele me chamou. Eu tenho uma função apostólica, né? Porque Deus me usa na falta para operar como evangelista, como profeta, me usa na falta para operar como mestre, me usa na falta para operar como pastor, né? Mas eu sei que eu não sou pastor, né? O pastor é diferente, né? Eu tenho muita dificuldade de ser um pastor, mas eu vou em qualquer lugar e abro uma igreja. Eu preparo qualquer grupo que tiver de preparar e envio para poder fazer a obra. Eu vou em cidades, em igrejas do Brasil, e reúno grupos e aquela igreja muda, é transformada, porque é o dom que Deus deu. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Mas precisa. Cadê o profeta daqui? Cadê? E profeta, irmãos, não é para guiar pessoas. Sai fora. Profeta não foi dado para guiar ninguém. Isso é espiritismo.
A Bíblia fala que o profeta foi levantado para edificar, consolar e exortar. A Bíblia fala que o profeta foi dado para capacitar a igreja com o dom profético, com o ministério profético. E em Romanos, no capítulo 8, diz que quem guia os santos é o Espírito Santo. Quem guia a igreja é o Espírito Santo, não é homem, é o Espírito Santo. Então, cadê esses ministérios? Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando aqui? Quem está entendendo aí? Dá um amém para me ajudar aí. Dá um glória a Deus para me deixar mais animado. Como diz tem um cantor que fala, tá tudo errado. Tem um cantor que cantava assim, né? Tá tudo errado, tá tudo errado. Não compreenderam, a igreja não compreendeu. Principalmente a igreja brasileira. Você vai no Chile, a igreja do Chile compreendeu. Você vai na Bolívia, a igreja da Bolívia compreendeu. Você vai na Argentina, a igreja da Argentina compreendeu. Mas a igreja brasileira é uma miscelânea, é uma confusão, não compreendeu. O que é a igreja para a maioria? Vim, sou salvo, como eu disse, acabou. Amém, irmãos? Amém? Então, esses são os dons de Cristo, são os 5 ministérios. Ele é o cabeça da igreja e ele edifica a sua igreja. Lembra que ele mesmo disse? Eu edifico a minha igreja. Quem edifica a igreja dele é ele. É ele. Eu edifico a minha igreja e as portas do Hades ou do inferno não prevalecem sobre ela. E como que ele edifica? Através desses 5 homens ou mulheres dons que ele levanta, não é? Mas como que ele vai levantar? Em igrejas que as pessoas não sabem, não oram, não desejam o Espírito Santo, não querem nada, só querem festa. Como que ele vai levantar? Não é? Na minha época, quando eu fui levantado com ministério, eu tinha 1 mês de conversão. Ainda não tinha sido batizado nas águas. E numa passagem de ano, eu fui batizado no Espírito Santo. Eu não esqueço disso. Foi uma experiência, 3 experiências únicas na minha vida. O dia que eu nasci de novo, que eu recebi o dom da salvação, da vida eterna, não esqueço. O dia que eu recebi o chamado para ser um desses ministros de Cristo. Quando eu fui batizado, eu tive visões, fui levado a lugares, vi Nova Jerusalém, vi anjos, ouvi o que Deus queria, fui levado em vários lugares que depois eu fui pessoalmente nesses lugares. E quando terminou tudo isso, que para mim parecia 1 hora, mas acho que foi 1 segundo, 1 minuto, sei lá, mas parecia 1 hora, porque a eternidade é assim, né? Aí, quando eu voltei para a minha consciência, tinha um irmão do meu lado que bateu no meu ombro e disse assim, você foi batizado pelo Espírito Santo? Eu falei, quem é o Espírito Santo? Eu era macumbeiro, não sabia quem era o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Nunca tinha lido Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia. Mas naquele momento em que eu voltei, a minha consciência, nasceu uma paixão dentro de mim. Eu queria pregar o Evangelho. Eu queria pregar. Eu queria orar pelas pessoas. Eu queria fazer a obra. Eu não sabia, mas nasceu uma paixão. Então quando você recebe um dom de Cristo, ou os dons do Espírito que eu vou falar agora, o primeiro sinal que você tem é paixão. Você tem aquela paixão, aquela vontade, nada tira a sua paixão. Aquela paixão de fazer aquilo. E eu com essa paixão, cheguei para um irmão e falei assim, eu estou com vontade de fazer como aquele homem lá que prega. Nem sabia o nome do meu pastor. Como que faz? Aí esse irmão, que tinha um pouquinho mais de luz, falou comigo assim, aí eu fiquei sabendo que para ser como ele e pregar, tem que fazer seminário. Aí começou minha saga, procurar seminário, etc., formar e etc., para que eu pregasse o Evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? A paixão. Então, isso é tremendo, é o que Deus tem para a igreja.
E eu vou liberar uma palavra de esperança aqui. Quem recebe? Em casa e aqui. A palavra é: a igreja dos últimos dias será mais gloriosa do que no início dela. Porque Deus vai restaurar esses ministérios. Jesus vai levantar esses ministérios. É Ele que edifica. Amém? Amém, gente? As trevas vão crescer, mas a glória vai crescer de maneira tremenda. A igreja que vai ser arrebatada, que vai reinar com Cristo no milênio, é uma igreja gloriosa, sem manchas, sem mácula, sem ruga, uma igreja perfeita. Isso mostra que a igreja no final será mais poderosa do que a igreja no início. Amém, gente? Só que a gente não sabe qual é o final. Pode ser amanhã, ou hoje. Deus pode fazer o Espírito Santo pode soprar na igreja brasileira e de repente levantar todos esses trabalhadores e começar a encher as pessoas do Espírito Santo e começar a obra. Isso é possível. E eu creio que isso vai acontecer. Amém? Eu creio nisso. E eu oro para isso também. Eu oro para isso, para que Deus derrame do seu Espírito, né? Sobre a igreja dele no Brasil, para tirar essa confusão, não é? Essa mistura de religião. E para concluir, irmãos, nós falamos que existe 3 classes de dons, né? Primeira classe é o dom de Deus, que é o quê? A vida eterna, ou a salvação, que é gratuitamente. Segunda classe de dons são os dons de Cristo, que são 5 ministérios, os 5 oficiais, os 5 trabalhadores que edificam a igreja, para que a igreja exerça a obra de ministério. Mas e os dons do Espírito Santo, que é a terceira categoria? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. Diga comigo: não basta ser somente salvo. Diga assim: salvação não é suficiente. Diga: salvação é só uma porta. É o início de uma caminhada com Deus. Amém? Tudo isso que eu falei tem que ter abnegação, não é? Tem que ter zelo, tem que ter dedicação, tem que ter entrega, não é? Onde que estão os dons do Espírito Santo, que só o Espírito Santo dá? 1 Coríntios 12, versículo 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, é um dom. A outro a palavra de conhecimento, é outro dom. Pelo mesmo Espírito, a outro é dado a fé, que é outro dom. Pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura. Interessante que dons de cura está no plural. Tem pessoas que recebem dons para curar certos tipos de doença, mas não recebem para curar outros tipos de doença. Eu trabalhei com um coreano que ele conhecia a manifestação dos dons de cura. Toda vez que ele estava ministrando, quando ele sentia dor em alguma parte do corpo, ele parava e ele falava: tem pessoas aqui que estão com tal dor em tal lugar, vem aqui que Jesus vai curar. E a pessoa vinha e era curada. Ou seja, ele sabia como que o dom funcionava. A gente precisa saber também como que o dom funciona, né? Então continua aqui dizendo: a outro é dado o poder para operar milagres, né? A outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedades de línguas e a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Amém, gente? Então escuta: Deus dá a vida eterna, Jesus Cristo dá os 5 ministérios, e o Espírito Santo dá os 9 dons espirituais para toda a igreja. Aí já não é só para os 5 ministérios, é para toda a igreja, para que a igreja opere, a igreja tenha poder de fazer a obra de Deus. Agora a pergunta é: como que a gente recebe esses dons? Primeiro, é preciso você ser batizado no Espírito Santo. Amém, gente? Posso ouvir um amém? É preciso ser batizado no Espírito Santo. Se você já foi e você apagou o Espírito, está lá em 1 Tessalonicenses 5, não apagueis o Espírito. Se você de alguma forma apagou o Espírito dentro de você, você precisa reacendê-lo. Você precisa voltar, não é?
pedir perdão, arrepender, ver onde você caiu e pedir Deus para o Espírito Santo novamente reacender em você, porque você é útil, Deus tem um propósito para você no ministério, amém? Agora, como que a gente recebe esses dons espirituais? Primeiro, nós vimos aqui que é o Espírito que dá como Ele quer, Ele distribui como Ele quer, mas existem outras formas também de recebermos o Espírito Santo. Por exemplo, aliás, os dons, um deles é dado através da imposição das mãos. Por exemplo, esses 5 ministérios, ou um apóstolo, ou um profeta, ou um mestre, ou um evangelista, ou um pastor, ou 2 deles, ou eles todos, ou um, pode ser guiado pelo Espírito Santo, impor as mãos na cabeça de irmãos e orar, pedindo para que determinado dom venha para essa pessoa e ela recebe esse dom. Amém, gente? Ela recebe esse dom. Né? É um momento profético, é um momento de oração, é um momento de imposição das mãos. Que exemplo nós temos isso? 2 Timóteo, abre aí, capítulo 4, versículo 14. 2 Timóteo 4, 14. Abriram aí? Diz assim, Paulo fala com Timóteo, né? Não negligencie o dom que ele foi dado por mensagem profética. Olha como é importante. Tinha profetas preparando a igreja naquela época. Por mensagem profética. Não negligencie. Com imposição das mãos do presbitério, ou das mãos dos oficiais, desses 5 dons. Não negligencie. E qual foi o dom que Timóteo recebeu pela imposição das mãos? O dom de pastor. Ele era pastor, ele era fiel, ele pastoreou várias igrejas, ele ajudou Paulo a pastorear várias igrejas. Ele recebeu esse dom do Espírito Santo através da imposição das mãos, né? Tem outro texto em Atos capítulo 16, vamos ler? Atos 16, quem pode dar glória a Deus aí? A palavra está te enfadando ou te edificando? Enfadando ou edificando? Amém. Glória a Deus, né? Capítulo 13, irmãos. Amém? Olha como que os dons são dados. Capítulo 13, versículo 1 diz: na igreja da Antioquia havia o quê? Profetas e mestres. Então, as pessoas tinham visão profética, se movia em um ambiente profético, através de ensino da palavra. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes e o tetrarca, e Saulo, ainda não era Paulo, apóstolo Paulo, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então aqui você vai ver que Paulo recebeu o dom apostólico pela imposição das mãos de profetas, de mestres, como Timóteo também recebeu pela imposição das mãos do presbitério. Ele e Barnabé receberam e foram enviados. Antes disso aqui, você não vê Paulo expulsar um demônio, curar alguém, pregar e as pessoas se converterem, porque Paulo não tinha poder. Mas depois disso aqui, ele tem poder. Ele sai e ele faz a obra de ministério. E para concluir, irmãos, os dons espirituais também são dados quando a gente busca com zelo. Você deseja um dom, por exemplo, eu queria tanto ter a palavra de conhecimento, eu quero tanto ter a palavra de conhecimento, para quando eu orar para alguém, o Espírito Santo me revele o que está acontecendo com a vida dessa pessoa. Eu quero tanto isso, eu quero tanto ser um profeta, aliás, ter o dom da profecia, eu quero tanto isso. Tem que desejar.
E quem deseja vai buscar com zelo esse dom, com oração, com jejum, vai gastar tempo, vai desejar, vai estudar na Bíblia como funciona esse dom. Amém? E Deus dá esse dom. Onde está isso? 1 Coríntios 12, 31. 12, 31. Diz assim: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que o Senhor está dizendo? Busquem com dedicação os melhores dons. E quais são os melhores dons, irmãos? 1 Coríntios 14, 12. Assim, aliás, 14, 12. Assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais. A igreja, os irmãos tinham um desejo ardente para terem dons espirituais. Procurem crescer naqueles dons que trazem a edificação para a igreja. Quais são os melhores dons? O dom que edifica a igreja. Um deles, Paulo aconselha em 14:1, 1 Coríntios 14:1. Ele diz assim: sigam o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Amém? Aí, inclusive, quando eu ia trazer essa palavra que eu trouxe hoje de manhã, né, e trouxe agora à noite também, eu ia trazer falando só de 1 Coríntios 14, mas eu acho que seria muito difícil a igreja mergulhar se não entendesse como funcionam os dons, se não entendesse quem dá os dons e para quê, quais funções, quais propósitos que os dons são dados. Amém? Eu não tenho mais responsabilidade sobre a vida de vocês, nem sobre aqueles que estão me ouvindo. Eu passei para vocês a bola, agora é vocês e Deus, né? O desejo de buscar o Espírito Santo ou não, é com vocês. O desejo de buscar dons espirituais ou não, é com vocês. O desejo de querer ser útil no reino de Deus, é com vocês. O desejo de gastar a vida de vocês no final desse ano e no ano que vem com um propósito voltado para o reino de Deus ou não, é com vocês. É com vocês, depende de vocês. Eu sei que eu tenho gastado minha vida na obra do ministério. Eu tenho gastado minha vida. Estou com 64 anos. Neuzinho e Eltinho lembram, porque eles são discípulos antigos, né? Eu ia para o meu trabalho, e no meu trabalho as pessoas me ligavam, e eu tinha que sair para expulsar demônios, para orar por pessoas. Meu patrão permitia que eu fazia isso. Depois de muitos anos no trabalho, porque Deus também não pega um oficial desempregado à toa. Deus pega alguém que está bem no que ele faz. Eu ganhava, naquela época, mais ou menos uns 10 salários mínimos no meu trabalho. Eu ganhava bem. E aí, um dos meus pastores chegou para mim, no meu serviço, e falou assim: Edmundo, Deus me disse para você largar tudo e trabalhar tempo integral na igreja. Eu falei: mas como que eu vou viver? Como que vocês vão pagar? A igreja vai te pagar um salário mínimo. De 10 para 1. Coração ardeu. Cheguei em casa, falei com a Arlete, ardeu. E nisso já tem quase 40 anos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu gasto a minha vida e vou gastá-la até o último fôlego no propósito de Deus que prega o Evangelho, porque eu tenho consciência disso. Mas não sou só eu, você também tem que ter essa consciência. Quem sabe se Deus não quer te levantar como um profeta para treinar a igreja? Quem sabe que Deus não quer te levantar como um evangelista, como um mestre, como um pastor ou como um apóstolo? Quem sabe se Deus não quer derramar dons, porque tem uma obra enorme que separou só para você fazer. Só você vai fazer essa obra. Mas você está perdido. Você não está tratando nem bem o dom da salvação que Deus te deu. Está negligente. Então é preciso você ter consciência
urgente, porque o Espírito Santo soprará sobre a igreja dele no Brasil. Eu vou dizer o contrário, já está soprando sobre a igreja dele no Brasil, e está levantando jovens, cheios do Espírito Santo, com palavras de conhecimento, com dons espirituais no Brasil inteiro, e as estruturas dos velhos estão sendo abaladas, porque Deus tem pressa na sua obra. Quem sabe se você não pode fazer parte disso? Deus quer. Você quer? Vamos ficar de pé? Você pode ficar de pé, você pode fechar seus olhos, você pode orar e falar com Deus o seu desejo, o que você quer. Você pode ter um tempo com Deus, sem precisar da manivela do pastor Edmundo orando por você, só você e Deus. Você pode fazer isso? Tem um tempo. Ore sobre a palavra que você recebeu hoje. Pede a Deus para te iluminar os olhos do teu coração. Peça a Deus para te dar revelação. Peça a Deus para te levantar, sabe? Levantar. Como essa igreja local precisa de profetas. Como essa igreja local precisa de evangelistas. Como essa igreja local precisa de mestres, de pastores. Como precisa. Como essa igreja local precisa dos irmãos manifestando os dons do Espírito Santo. Como? Fala com Deus. Pai, nós te damos graças e nós te louvamos, porque tua palavra é verdade, tua palavra é real, e nós não lemos outra coisa aqui a não ser a tua palavra. Ela não erra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos. E a tua palavra nos mostrou que existem obras que são feitas para a eternidade, e só há um meio disso ser feito através dos dons espirituais. Pai, dê desejo aos irmãos e irmãs que estão aqui, de buscarem esses dons, de buscarem esse poder, de compreenderem esses dons, de operarem com esses dons espirituais. Aqueles, Pai, que já operavam e que pararam de operar por dificuldades, por outras coisas que aconteceram em suas vidas, e que extinguiram, apagaram o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo em suas vidas. Traga arrependimento, Pai, para esses corações. Mostra onde eles caíram e levanta essas pessoas, Pai, porque elas são importantes para o reino do Senhor, são importantes para a obra do ministério. Em nome de Jesus Cristo, Pai, repreende todo o demônio, todo espírito que causa sofisma, raciocínios falsos na mente, fortalezas religiosas de conformidade, fortalezas religiosas de conforto, fortalezas religiosas de busca daquilo que não é eterno, em detrimento daquilo que é eterno. Repreende, Pai, em nome de Jesus. Muda a mente dos teus filhos, muda a mente das tuas filhas. O Senhor está soprando sobre a nossa nação, o Senhor está soprando sobre o mundo. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo, mas a igreja nesse período será gloriosa, será poderosa, será uma igreja edificada, onde cada soldado sabe a sua posição nas suas fileiras, sabe manejar as suas armas espirituais, sabe a sua função, sabe o que vai fazer, porque foram capacitados, foram treinados. Pai, em nome de Jesus, faça aquilo que eu não posso fazer, faça aquilo que nenhum de nós podemos fazer.
Sopra teu Espírito sobre aqueles que estão mortos espiritualmente nesse sentido, que não desejam mais o Senhor, que buscam novidades, quando a tua palavra está cheia de segredos, de códigos, quando a tua palavra é rica, é poderosa, que busca vida em outras coisas. Levanta, Senhor, profetas, homens dons, mulheres dons, que treina igreja para ser uma geração profética. Levanta, Senhor, apóstolos, homens dons, mulheres dons, que prepara a igreja para enviá-la, para fazer a obra lá fora. Levanta, Senhor, evangelistas, homens e mulheres que vê o Senhor como aquele ganhador de almas, e que tem o dom, e quando fala, pessoas ouvem e se convertem ao Senhor. Levanta, Senhor, para que eles capacitem a igreja. Levante pastores e mestres para que capacite também a igreja. Em nome de Jesus, eu entrego essa palavra a Ti, com temor, com tremor, eu entrego essa palavra nos corações que ouviram aqui, e eu Te dou graças, em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor. Diga, Senhor, eu recebo essa palavra como a Tua semente em meu coração. Eu peço ao Espírito do Senhor para germinar essa palavra, fazê-la crescer e transformar a minha vida, me levantando como uma ferramenta poderosa, como um instrumento poderoso, com os dons do Teu Espírito, com o poder do Teu Espírito, para ser útil, para ser frutífero a essa geração do fim. Eis-me aqui, Senhor, acorda-me, sacode-me, desperta-me, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus, vamos louvá-lo. Glória a Deus.